Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Chegamos na sexta-feira do nosso alimento diário. O tema do dia de hoje é agradar a Deus é fazer sua vontade. Então, o que mais realmente agrada o coração de Deus, irmãos, é que nós façamos a sua vontade. A vontade de Deus é perfeita, agradável, é soberana. O que mais Deus quer é que nós a vivamos, que nós a pratiquemos. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, irmãos, o que ele fazia a todo momento era a vontade de Deus. Em muitas ocasiões ele disse que não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade daquele que o enviou. Por isso que ele teve um viver que agradou o Pai aqui na terra. E Deus, ele quer que nós tenhamos também esse viver. Que nós, por meio do nosso viver, da prática da vontade de Deus, nós o agrademos. E nós que somos pais, nós sabemos, né? Quão felizes nós ficamos, como nós ficamos agradados, né? Quando os nossos filhos fazem a nossa vontade. E assim é Deus também, porque a palavra diz, né, que muitos naqueles dias vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Mas o Senhor vai falar que não o conhece. Por quê? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então que nós tenhamos esse viver, irmãos, possamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes nós confundimos a vontade de Deus com a nossa própria vontade e queremos fazer as coisas segundo a nossa própria vontade e desagradamos a Deus. Caim, ele quis oferecer um sacrifício a Deus segundo a sua própria vontade. E Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. E se agradou de Abel e da sua oferta, por quê? Porque ele ofertou segundo a vontade de Deus. Então que nós possamos buscar compreender. E como que nós compreendemos a vontade de Deus? É por meio do Espírito e por meio da palavra. Nós conhecemos a vontade de Deus. Por meio do fluir do Espírito, se você permanecer no fluir do Espírito, esse Espírito vai conduzir você à vontade de Deus e você vai praticar e viver a vontade de Deus. Porque em Coríntios fala que o Espírito, ele todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quer dizer, as profundezas de Deus, elas são reveladas, elas se tornam claras para nós, a vontade de Deus se torna clara a nós por meio do Espírito. Por isso nós precisamos encher-nos do Espírito. Não nos embriagar com vinho desse mundo, mas encher-nos do Espírito. O vinho desse mundo, as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, tanto negativos como também muitas coisas que são positivas, como trabalho e muitas outras coisas, né? Relacionamentos, muitas coisas. E esse vinho desse mundo, ele cega muitas vezes a nossa visão, nós não compreendemos, nós ficamos perdidos, não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, nós que amamos a Deus e queremos fazer a sua vontade, não podemos nos embriagar com vinho, que causa dissolução, mas encher-nos do Espírito. Então que você tenha esse viver, esse coração de busca, procure encher-se do Espírito, desfrutando da palavra, invocando o nome do Senhor, imergindo na palavra, exercitando o seu Espírito. Aí você vai conhecer a vontade de Deus e vai ter um viver que agrada a Deus. Porque o que o agrada é nós praticarmos, nós vivermos a sua vontade. Vou ler só um trechinho final aqui do Alimento Diário. Ele fala assim, que se investirmos a nossa vida na busca, né, pelos prazeres desse mundo, pelo vinho desse mundo, teremos um viver de insensatos. Mas, no entanto, né, para termos um viver de sábios, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Então, aqueles que buscam compreender qual é a vontade do Senhor têm um viver de sábios, não é? E a melhor maneira de alcançar isso é andar no Espírito. Andar no Espírito. Então, que você, possa andar no Espírito no dia de hoje, possa expressar o Senhor na sua vida, no seu viver e agradar a Deus, praticando a sua vontade. Jesus é o Senhor.